Se eu disser que eu gravei mais de 1 hora de vídeo e meu cartão ficou cheio, vocês acreditam em mim? Oi, povo do YouTube, pra quem não me conhece, eu sou a Thaís e hoje eu vou falar da única coisa mais polêmica do que mamilos: pelos. Eu decidi falar sobre esse tema exatamente por isso. Polêmico. Por que ele é polêmico? Eu tava vendo um vídeo da Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada, sobre mulheres com pelos. E eu me senti na obrigação de fazer parte dessa discussão e falar um pouco sobre a minha história. O vídeo dela vai estar na descrição desse vídeo se você quiser ver. O que ela fala, eu acho que não vai ser numa ideia muito diferente da minha. A única coisa é que o meu vídeo vai ser mais pessoal e contando a minha história, e o dela é mais sobre o geral da situação. Pensando se eu faria ou não esse vídeo, me falaram que tem coisas muito mais importantes que eu deveria falar sobre. E realmente tem. Mas eu sei a diferença que isso fez na minha vida como uma criança peluda. E pelos comentários do vídeo da Maíra, eu vi que muitas pessoas passaram por experiências muito parecidas com a minha. E eu não sou uma exceção. Então eu acho muito importante eu falar sobre isso, já que eu não achei vídeos no YouTube falando histórias pessoais relacionadas a esse assunto. Esclarecido isso, vamos começar com a minha história. A primeira vez que eu sofri o impacto do bullying na minha vida por causa de pelos, eu tinha 4 anos e eu tava na creche. Era a hora do lanchinho e todo mundo foi pra cafeteria pra poder sentar e comer. E aí eu tinha levado uma banana. E toda a turma achou que seria uma coisa muito engraçada apontar pra mim e rir da minha cara me chamando de macaca porque eu era peluda e tava comendo banana. Eu passei o resto do lanchinho inteiro sentada dentro do banheiro comendo e chorando. Falei pra minha mãe naquele dia que eu tinha chorado na escola e que eu continuava me sentindo muito mal porque as crianças achavam que eu era uma macaca e eu era muito peluda e eu não gostava de mim. Minha mãe, ao invés de me incentivar ou me fazer se sentir bonita, ela disse: "Tudo bem, filha. Quando você tiver a idade suficiente, eu te levo pra gente tirar isso." Aí foi o primeiro impacto que eu senti. O que eu tinha era realmente um problema e era uma coisa que deveria ser consertada, porque eu não tinha idade suficiente ainda pra consertar esse problema. Aí, beleza. Uns anos depois, eu entrei pra uma escola nova, na atual primeira série, na minha época, CA. Aí eu voltei a sentir os impactos disso na minha vida. As criancinhas lá achavam que eu tinha bigode demais. E elas me zoavam. E elas me zoavam todos os dias. E eu voltei a voltar pra casa chorando e me trancar no banheiro durante o recreio e ficar me sentindo muito mal comigo mesma. E aí a minha mãe achou que eu já tava na idade suficiente pra poder ir tirar com cera. Só que aí que os problemas reais começaram. Por quê? Foi uma coisa muito traumatizante. Minha mãe me levou pra uma depiladora pra ela fazer o meu buço com cera. E aí eu lembro de sentir uma dor escrota daquela mulher tirando aquele negócio da minha cara com a minha pele super sensível de criança e eu nunca tinha sentido qualquer tipo de dor na minha vida. E eu chorava cada vez que ela tirava aquilo. E não saía nada. Ela olhava a cera, ela me mostrava a cera e não tinha nada. Porque o meu pelo era muito fino pra poder ser tirado com cera. E aí ela explicou pra minha mãe que não tinha como ela fazer aquilo comigo. Eu era muito pequena e meus pelos eram muito finos. E aí ela disse: "Você pode usar aqueles cremes que tiram pelos, porque eles vão deixar o pelo dela mais grossinho e a gente vai poder tirar." E por incrível que pareça, minha mãe não quis usar o creminho. Ela decidiu então que ela iria clarear os pelos da minha cara. E não só da minha cara, mas do meu corpo inteiro de uma vez, porque aí já acabaria com todos os meus problemas. E aí o outro problema começou a surgir. Eu não conseguia tirar os meus pelos com cera porque eles eram muito finos. E a gente foi passar esse negócio. Ela passou no meu corpo inteiro e tava tudo certo. Até que passaram uns 3 minutos e eu comecei a sentir todas as partes do meu corpo que ela tinha passado aquilo queimando. Todo o meu corpo ardendo e coçando e queimando de uma vez. E eu não conseguia aguentar aquilo. E ela disse: "Não, filha, tudo bem, isso é normal. Aguenta um pouquinho, daqui a pouco a gente tira." E eu, como uma criança tão pequena, passei o que parecia ser tipo a eternidade com aquele negócio na minha pele queimando. E eu tava correndo de um lado pro outro da casa, porque eu não conseguia ficar parada, porque aquilo me fazia chorar e tremer e ficar muito, muito, muito mal. E não leva mal. Eu não tô culpando a minha mãe por isso. Ela realmente achava que o que ela tava fazendo ia ser pro melhor. E ela achava que todas as crianças iam parar de me zoar e eu ia poder viver uma vida normal. E ela não sabia que isso era um tipo de reação alérgica que podia, tipo, sei lá, me matar, talvez. Depois daquele dia, na verdade, eu continuei passando aquilo várias vezes e nenhuma vez daquilo doía menos ou ardia menos, porque era uma relação alérgica. Então, até hoje, se eu passar aquilo, eu ainda vou, tipo, morrer. Então eu passei os próximos anos clareando os meus pelos e sofrendo a cada vez que eu passava aquilo. E aí, quando começavam a nascer os pelos pretos, as criancinhas maravilhosas decidiam me chamar de traquinas de 2 sabores e coisas do tipo, porque ficavam os pelos pretos e os pelos loiros juntinhos.
mas eu achava que eu tava fazendo tudo o que eu podia. E eu não entendia por que continuavam me zoando com aquilo, se eu não tinha como impedir os meus pelos de nascerem. Eu não podia simplesmente dizer, ok, agora eu não vou mais criar pelos. E eu nunca me aceitei, eu nunca gostei de mim por causa disso. E aí, eu passei a usar o tal do creminho. Dava tudo certo na minha perna e em algumas partes do meu corpo. O problema é que mesmo assim eu não conseguia tirar o que todo mundo chamava de bigode. Porque eu testei várias marcas desse tipo de creme e todos eles me davam alergia no meu buço. Até mesmo os que eram feitos pro buço. Então toda vez que eu passava, eu ficava com isso aqui inteiro vermelho e ardendo e muito sensível. Mas eu continuava passando porque não tinha outra coisa pra eu fazer. Uma coisa que eu fazia muito pra esconder os meus pelos era usar casacos de manga comprida e calça todos os dias, mesmo que estivesse um calor do inferno. Porque aí ninguém via e aí eu continuava podendo viver em paz. Eu me lembro muito bem de quando eu tinha uns 8 anos, tinha um coleguinha meu da escola que ia fazer uma festa de aniversário. E eu tava muito animada pra participar. E minha mãe comprou pra mim um vestido. Eu nunca usava vestido, porque eu só usava calça. E aí eu falei, mãe, eu não vou conseguir usar o vestido com esses pelos, eu não vou conseguir usar o vestido me sentindo assim. Minha mãe, mais uma vez, quis resolver o meu problema e me deixar feliz e comprou aquelas ceras de micro-ondas. Quando faltavam tipo 2h30 pra festa, a gente começou a usar aquilo. Então cada vez que ela tirava a cera de mim, eu passava tipo 5 minutos berrando de dor e chorando, porque doía muito. E aí a gente foi nesse ritmo de ela tirar uma, esperar eu me acalmar e botar de novo. E nós levamos 4 horas pra poder fazer as minhas 2 pernas inteiras. E eu perdi a festa. Já tinha passado mais da metade da festa quando a gente terminou e eu não tava nem pronta. E aí eu lembro até hoje da sensação que eu fiquei, tipo, de me sentir muito mal, de ter feito tudo aquilo à toa. Tendo perdido a festa que eu queria muito porque eu não conseguia andar comigo mesma, sabe? Que eu não tava bonita porque eu tinha pelos. E eu não entendia. Eu não entendia por que eu não podia sair e ir pra festa e ficar bem sem que as pessoas me zoassem e sem que todo mundo dissesse que tava errado. E eu era muito pequena pra entender qualquer coisa disso. Eu chorei muito e eu fiquei muito chateada o resto do dia inteiro. E isso seguiu praticamente a minha vida inteira. Eu perdi várias oportunidades e várias horas e várias coisas pra eu poder ficar tirando os meus pelos e me preocupando em entrar num padrão. Eu lembro que com 10 anos eu sofri muito porque eu não gostava dos pelos dos meus braços. E aí a minha mãe disse que se eu usasse cera nos braços, os pelos iam diminuir com o tempo e aí eu ia acabar ficando com quase nada. E aí de novo eu lembro que eu passei horas fazendo o meu braço e chorando porque essa parte do braço é muito sensível. Toda vez que a minha mãe passava a cera ali, eu tinha que passar muito tempo me segurando porque doía muito. E não adiantava. Não era como se eu passasse 3 vezes e aí os pelos do braço iam sumir. Eu não sou resistente à dor. Eu não conseguia. Eu fui essa pessoa cheia de neurose, cheia de problemas, cheia de falta de aceitação de mim mesma e perdendo muita coisa da minha vida por causa disso. Por causa de pelos. Por causa de uma coisa que não é nada demais e que não é tão importante quanto outros problemas. Mas eu sei todas as coisas que eu perdi e tudo que eu senti por causa disso. E eu não sou a única, eu não sou a exceção. Até uns 3 anos atrás eu não conseguia me aceitar se eu tivesse 1 semana sem me depilar. Ou menos. Eu não conseguia. Era um vício, era uma coisa que eu não... Eu olhava pro espelho e eu não me sentia bem se eu tivesse pelos e eu tinha que fazer aquilo. Há uns 3 anos atrás eu conheci meu namorado e pessoas maravilhosas aqui no YouTube e na vida que me ensinaram maneiras diferentes de pensar e de me aceitar. Eu tô ainda nesse trabalho de aceitação. Mas essa parte dos pelos eu consegui descobrir aquilo que eu gostava de depilar e que eu acho mais bonito depilado e aquilo que eu me sentia obrigada a depilar e aí eu ficava obsessiva. E é esse o ponto todo. O que tem de errado? Tudo bem vocês gostarem de uma certa parte do corpo depilada. E tudo bem se vocês não gostarem também. Vocês têm o direito de fazer o que vocês quiserem com o corpo de vocês. Vocês não têm culpa. Vocês não têm culpa de terem nascido peludos ou não. E vocês não têm obrigação de ter pelos ou não ter. Que tudo bem se você for um cara e você não tiver pelos no peito ainda. E tudo bem se você for uma garota e você tiver muitos pelos. Porque você não é obrigado a fazer nada com o seu corpo. E você não é obrigado a ficar num padrão de beleza que não te pertence. Se você acha bonito e se você se sente bem com você mesmo quando você faz isso, tudo bem, ótimo, vai lá e se depila e faz o que você quiser. Mas se você não se sente bem, e se você se sente obrigado, se você sente qualquer tipo de pressão, ou se você não sabe se isso é uma coisa que você gosta ou que você passou a gostar porque te falaram, pare e pensa. Você pode decidir não fazer nada.
Você não deixa de ser bonito ou você não fica menos bonito porque você não se depila. Ninguém tem o direito de falar pra você o que você é. Você faz isso. E eu sei que isso parece ser muito clichê, mas é só quando você realmente aceita isso dentro de você que você consegue viver em paz. Eu gostaria que alguém tivesse vindo pra mim e me mostrado quando eu era uma criança e eu tava sofrendo e chorando no banheiro sozinha, que não tinha problema nenhum e que o problema não tava em mim. E não tá. E não tem nada de errado. Eu me empolguei, falei demais, gravei mais de 1 hora de vídeo e acabou o espaço no meu cartão. Então eu vou direto ao ponto. É que não importa se você é uma pessoa muito peluda ou se você não tem pelo nenhum. Isso não vai te definir, isso não vai te dizer se você é bonito ou não. E se você tá confortável com isso, ótimo, continue assim. Não precisa se depilar, não precisa fazer nada. Você é perfeito do jeito que você é. E não adianta, porque você nunca vai ser a modelo que você vê na capa ali da revista. E você nunca vai ser fulaninha de tal, que fulaninha de tal é bonita pra você. Porque você não é fulaninha de tal. Você é você e você é uma pessoa maravilhosa e você é linda e você tem que saber disso. E é pra isso que eu tô aqui. Pra te falar do fundo do meu coração que você é perfeito. E você tem que aprender isso. É isso que eu penso e é isso que eu tenho como verdade dentro de mim. Você não tem que pedir desculpa pelo jeito que você nasceu e pelo jeito que você é. Você não tem que ter vergonha dos seus pelos ou de qualquer coisa em você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o like aqui embaixo. Sei lá, passa essa mensagem pra uma pessoa que você acha que precise. E compartilhe amor. Isso aí. Comente aqui embaixo se você tiver alguma ideia de mais algum tema de vídeo ou alguma música pra eu fazer um cover. E talvez eu faça. Fica ligado aí no canal porque vão vir muito mais vídeos. Vamos todos juntos, felizes, tranquilinhos, aceitar nós mesmos. Mulher com pelo pode sim, mulher sem pelo pode sim. E tudo pode, porque o corpo é seu. Então valeu aí e até o próximo vídeo. Barulho de obra. Caramba, não dá pra me concentrar com esse barulho. Valeu. Enfim. Vamos torcer pra que vocês não estejam ouvindo isso.